Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, quem está pela rádio, quem está pelo Facebook, então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar o telefone para vocês da Hebron, e aí na sequência a gente vai bater um papo. Telefone da Hebron, pessoal, 11 970 13 8161, esse é o telefone da igreja, vai ficar fixo aí para você. Quiser falar conosco, né, pessoal da rádio, do Facebook, quiser pedir pedidos de oração ou qualquer outra coisa, ou novidade, ou enfim, quer participar dos propósitos da igreja, esse é o telefone da igreja, amém? Bom, vamos lá. Quem não conhece o aplicativo da rádio, deixa eu falar aí para quem é do Facebook, está acostumado a ver a retransmissão. Nós temos um aplicativo da rádio super leve, super tranquilo, a paz do Senhor. O que acontece? Ele é super tranquilo, esse aplicativo. O que é interessante? Ele não consome tantos dados móveis, né? Então o que acontece? Para quem está na rua, né? Como não tem o vídeo, só tem o áudio, ele consome menos dados móveis, facilita bastante. Dá para você baixar o louvor que estiver tocando lá no aplicativo, dá para você compartilhar, é uma maravilha. O único detalhe é para quem tem, e você vai baixar na tua lojinha lá do teu celular. Quem tem iPhone não tem um aplicativo. Aí tem que ir lá e entrar no site www.radiohebron.com.br. Tanto um como o outro você consegue manusear no celular e deixar tocando louvor. Agora, quem tem o aplicativo, qual que é a facilidade? Você consegue baixar e compartilhar tudo que está sendo ministrado ou o louvor que está tocando, ao contrário do site. Ok? A única diferença. O aplicativo funciona, a rádio funciona 24 horas por dia, louvor 100%. Nós só interrompemos o louvor quando a gente entra ao vivo, interrompe o louvor, a gente entra. Acabando, volta o louvor também, então todos os dias você vai ver ou vai ouvir o louvor, lembrando que é todos os ritmos. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então o aplicativo vale muito a pena, compartilha, passa para outras pessoas aí também, que é super interessante. Nós temos também uma página no YouTube. O que é legal da página do YouTube? Tudo que nós ministramos, acabou a ministração, o Bispo Fabão vai lá e coloca no YouTube, já logo na sequência. Então, se você quiser ver alguma coisa que não estiver, tipo assim, que não estiver ao vivo, você pode ir ou não só na página do Facebook, mas você pode ir também no YouTube. Então, vale muito a pena, porque o YouTube está separado por playlist. Então, o programa Alimento Diário das Nações, A Luz da Palavra, Homens e Mulheres Transformados, está separado tudo facinho lá para você se conectar. Legal? Deixa eu falar um pouquinho sobre a programação da Hebron, pessoal. A programação da Hebron, como que é? Segunda a sexta-feira nós temos Alimento Diário das Nações, com a Bispa logo cedo, às 8h30 da manhã, né, das 8h30 até próximo das 11 horas, a Bispa traz um alimento diário todos os dias. De segunda e quarta à noite, às 7 horas da noite, nós temos A Luz da Palavra, que é esse programa com vocês aqui, onde a gente vai trazer um estudo, né? Na verdade nós vamos ler livro a livro, né? Capítulo a capítulo, e nós vamos estudar a Bíblia, né? Numa ordem cronológica de acontecimento. Nós estamos entrando hoje, inclusive, num novo livro, né? O profeta Oséias. Então nós já vimos o profeta Jonas, Amós, né? Então já vimos alguns profetas aí no meio do caminho. Agora nós vamos ver o profeta Oséias hoje, começamos hoje. Então nós estamos vendo na ordem cronológica dos livros. Estávamos a semana passada em 2 Reis, capítulo 17. Começamos Oséias, terminamos, nós vamos para Isaías, aliás, voltamos para 2 Reis, vamos ver 1 ou 2 capítulos e vamos entrar no livro de Isaías. Então tem muita coisa até o final do ano, vamos ver Miqueias, vamos ver, eu não sei se a gente vai conseguir chegar em Jeremias, mas tem muita coisa para a gente ver até o final do ano. Então convido você a participar. Perdeu alguma coisa? Vai lá no YouTube e começa a se atualizar. Como tem a playlist, pega desse ano para cá, no ano passado nós começamos em Gênesis, lá no dia 3 de abril. Se você perdeu alguma coisa, pega desse ano para cá pelo menos, e depois você vai, à medida do possível, vai atualizando o ano passado. Legal, pessoal? Glória a Deus. Bom, de quarta-feira nós temos um outro programa, chama-se Mulheres Transformadas, que nós são 12 propósitos, 12 quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Essa semana, se não me engano, acho que é a 10ª mulher, é isso mesmo? Acho que é a 10ª, né? Nosso vai ser o 10ª mulher nessa quarta-feira. Agora, a Bispo ministrou quarta-feira passada, quarta-feira agora tem novamente, e depois nós temos mais 12, 10ª, 11ª, 12ª. Termina esse propósito, volto, prefiro crer. Aí nós vamos passar para vocês a grade aí de horário, ok? Na sexta-feira nós temos Homens Transformados também. Já é um programa também, o mesmo formato das mulheres, só que é eu e o Bispo Fábio que ministramos toda sexta-feira, só que às 8 horas da noite, um pouco mais tarde. Então nós temos encontro aí, tem programação
a semana inteira na Hebron. Convido você a estar participando de todos os propósitos da Hebron, amém? E domingo, logicamente, todo domingo nós temos o culto da família. Nós somos uma igreja virtual, lembrando que mesmo sendo virtual, nós temos programação todos os dias, e o culto no domingo, as pessoas costumam participar, vir aqui para o estúdio. Só não está podendo agora por causa da pandemia, mas acabou, você pode vir participar aqui com a gente sem problema algum, amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, recados dados. Ontem teve o primeiro domingo do mês, nós temos início de jejum também, né, e relógio de oração. Todo o primeiro domingo do mês nós começamos com relógio de oração e o nosso jejum. Então começou ontem, né, quer dizer, na virada da noite, meia-noite, já abri o primeiro horário do relógio de oração, que começa meia-noite. Nós temos o horário do relógio de oração, pessoal, meia-noite, 3 da manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã, com o Bispo Fabão. Depois nós temos, depois das 6, nós temos às 11 horas da manhã, ao meio-dia com a Bispa. Depois nós temos a 1 hora da tarde, às 3 horas, às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, às 18 horas. Depois nós temos às 21 e 22 encerra, amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está falando aí. Genival, glória a Deus, seja muito bem-vindo aí, que Deus abençoe sua vida aí, em nome de Jesus. Deixa eu já dar boa noite para todo mundo que está aí. Aí eu continuo aqui. Boa noite, Bispo Fábio, boa noite, com muita alegria. Muito amor e alegria. Ainda ia falar pastor Edu e acabou falando Bispo Fábio. Vamos lá, glória a Deus aí pela vida do Bispo que tem me ajudado aqui. Eu vi que está o Marcelo Galinari, boa noite, com muita alegria. O Genival, seja muito bem-vindo também, boa noite, com muita alegria. E a todos que forem entrando aí, glória a Deus, o pessoal vai conectando aos pouquinhos aí. Depois eu não consigo dar boa noite, né? Na hora de começar a ministrar, a gente tira aí os comentários aí. Dona Deise, boa noite, com muita alegria. Estou sentindo falta, cadê o Maurício, né? O Maurício não está entrando na luz da palavra. Eu vou arrancar a orelha dele. Edi, boa noite, com muita alegria. Nossa pastora Edi, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, como eu estava falando, nós temos um propósito chamado relógio de oração. Essa é a marca da Hebron. Por quê? Você ficar 1 hora na presença do Senhor. Nós vamos jejuar durante o período do relógio de oração. Nesse mês são 10 dias. Nós somos um jejum de Daniel. Um jejum um pouco mais, não vou dizer mais rígido, porque em jejum, né, estamos tendo uma oferta para o Senhor, não dá para a gente ficar indo por essa linha. Mas assim, o jejum que custa um pouco mais, porque nós vamos abster praticamente de quase tudo, ficando somente com os legumes. Então, a gente sente falta, né, de alguns alimentos aí. Então esse é um jejum que pega um pouco mais. Da carne vermelha você tem a carne branca, o frango, enfim, né? O peixe você se vira bem, mas de legumes não, porque nós só vamos comer legumes. A única carne que pode é aquela carne de soja, para quem tiver habilidade aí na cozinha, vale muito a pena. A Bispa faz aí, tem ajudado bastante. E aí faz um omeletão aí, né? Como um omeletão com cebola, tomate, enfim, tudo isso pode colocar no omelete aí. Aliás, o ovo foi liberado, diga-se de passagem. A única coisa que está liberado nesse jejum também, o café da manhã, mas não o café completo, né? O gole de café lá com açúcar, né? No caso, passar o café pode, ok, pessoal? Mas não pode tomar o leite, não pode o queijo, não pode nada disso. A única coisa que a Bispa liberou foi a manteiga, diferente dos legumes, das frutas, né? Liberou a manteiga e o ovo, e o café. Lembrando que o suco natural, aí tudo bem, né? A fruta foi lá e espremeu, não tem problema, ok? E nós vamos estar aí 10 dias nos consagrando. É um jejum que vai, com certeza, mudar a história de muita gente. Vai custar, vai, mas o que nós vamos ser abençoados, aquilo que Deus vai fazer, a gente vai ver que saiu barato. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, quem tiver dúvida, chama no WhatsApp da igreja. Dona Rosélia, boa noite, com muita alegria. Pastor Edu também que entrou, boa noite com muita alegria. Dona Rosélia, que se vê amanhã no nosso curso, né? Quinta-feira, em nome de Jesus, estamos terminando o curso de aspirantes, né? Então, glória a Deus, temos um encontro marcado amanhã às 8 horas da noite. Dona Rosélia, a Gláucia, a Bruna, o Arnaldo e a Ana, lá o pessoal de Mococa. Amém? Bora orar então, pessoal, que eu já falei demais. Eu vou tirar os comentários aí, quem foi entrando aí, né? Sinta-se abraçado aí, senão eu não consigo ficar lendo ali, eu não consigo concentrar aqui. Bom, abram suas Bíblias no livro de Oséias. Está já um pouco mais no final do Novo Testamento, do Velho Testamento, ali perto de Jonas,
Abacuque, lá no finalzinho com os profetas menores, ok? Enquanto você abre também, nós vamos orar em nome de Jesus para que a palavra possa chegar e esse estudo possa chegar na tua casa aí, em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça, em nome de Jesus vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, nos visita, Senhor, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita nesta noite, Deus, em nome de Jesus, que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puro de coração, Pai. Nos visita, Senhor, e eu te peço, Deus, em nome de Jesus, tira o comichão dos nossos ouvidos, toda sonolência, cansaço, incredulidade, apostasia, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, coloca a nossa mente cativa e obediência a Ti, Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento nessa noite para ouvir a Tua voz, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ministrar, Senhor, que essa palavra venha edificar a nossa vida e que possamos compartilhar, Pai, com os nossos irmãos. Usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, Senhor, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Deus, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, abrindo o livro de Oséias, eu queria só fazer um parênteses. A semana passada eu ministrei para vocês os últimos 2 livros que nós pegamos, os últimos 2 capítulos antes de entrar em Oséias, que era 2 Reis, capítulo 16 e 17. E o Senhor me chamou a atenção sobre o capítulo 16, uma parte que eu achei que não ficou clara para todo mundo entender. Ninguém me perguntou, mas quando o Senhor falar comigo, então vamos parar e vamos ministrar. Então, segunda Reis, não precisa nem abrir, tá? Mas segunda Reis, do versículo 5 até o 9, são 4 versículos. Mas no meu entendimento, para algumas pessoas talvez não ficou muito claro. Então, eu vou dar uma passagem rapidinha só para explicar para vocês. E a gente começa então em Oséias. Aqui o que acontece? O rei da Síria, né? A Síria começa a invadir junto com o rei de Israel e vai fazer o que? Atacar também o pessoal de Judá. Lembram dos 2 reinos e coisa e tal, já ministrei bastante isso. O que acontece? Eles se juntam e vão atacar justamente o que? Judá. Judá também vinha, né? O rei Acaz vinha permitindo alguns pecados, nós vamos ver alguns deles. E o que acontece? O Senhor permitiu esse ataque. Só que acontece, quando vieram atacar também, o que acontece? Judá tinha recuperado, lá atrás com o rei Azarias, tinha recuperado umas terras, Uzias, né, tinha recuperado a terra de Elate, que era da Síria. E quando começaram a assustar lá e fazer acontecer com o rei de Judá, o que o rei de Judá faz nesse trecho aqui? Ele vai e busca para o rei da Síria, Tiglat-Pileser, vai lá e pede ajuda para eles, porque ele ia ser oprimido aqui, e sabendo que a Síria vinha conquistando e vinha crescendo, o que ele faz? Ele pede ajuda para o rei da Síria. O rei da Síria vem, né, e faz o quê? Ajuda em partes, porque muito mais oprime ele do que ajuda. Livrou ele, né, de não ser consumido ali, não entrar numa guerra, embora, se você for ver em 2 Crônicas, eles perderam muitos homens, gerou uma pequena guerra, mas assim, ele vai lá e consegue livrar, né, o rei da Síria consegue livrar o rei de Judá. Mas de que forma que ele consegue fazer isso? Desde que o rei de Judá pagasse tributo para ele. E ele paga tributo, só que pega dos tesouros da casa do Senhor, e tudo isso acaba gerando o quê? Um certo desconforto e gerando problema para o rei de Judá. Então, o que acontece? E aí, nesse contexto aqui, nesses versículos, essa terra que era uma terra portuária, que pertencia à Síria, e não à Assíria, da Síria, os sírios, e não os assírios. O que acontece? Nesse meio do caminho, eles tomam Elate, né? O rei que vem da Síria toma Elate, que era uma cidade que Judá tinha pego lá atrás. No capítulo 14, eles se colocaram, né? Pegaram essas terras para ele, foram tomadas novamente. Então, isso é o que acontece aqui, e eu queria deixar claro, porque às vezes as pessoas não entenderam quando eu ministrei. Ele vai buscar do rei da Síria ajuda, então, para não ser dominado pelo rei da Síria e do rei de Israel. Então esse rei da Assíria vem, ajuda, mas muito mais oprime do que ajuda. E logo na sequência ele vai, manda montar um altar e encontra com o rei da Síria lá em Damasco, que é a capital da Síria. O rei da Síria, capital Nínive, vem, ajuda tudo ele lá, e eles vão o quê? Vai encontrar com o rei da Síria em Damasco, onde ele dominou a cidade. Quando ele chega lá, o que acontece? É na sequência, só para completar o raciocínio.
O que acontece? Quando ele vê que eles dominam lá e ele vê os cultos a outros deuses, ele pega e chama o sacerdote dele e manda voltar lá para Jerusalém e fala, começa a preparar lá, né, todo um templo para poder entregar sacrifícios também a outros deuses, né? Fazer um templo semelhante, dar as medidas, manda o sacerdote olhar como era para fazer lá também, querendo agradar o rei da Síria. Então tudo isso gera uma série de problemas para Judá. Mas o foco no capítulo 17, o que é? O povo de Israel é levado cativo, ok? Então só para a gente entender aí, o que nós terminamos então na quarta-feira passada? Nós terminamos o que? O povo da Síria foi lá e dominou, Salmaneser dominou o povo de Israel e levou eles cativos. Isso foi o que nós ministramos lá então na quarta-feira. Ficou claro, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida desses versículos que eu ministrei do capítulo 16, é só me chamar no WhatsApp da igreja. O capítulo 17, onde eles são levados cativos. Então eu ministrei, acho que não ficou dúvida para ninguém, mas se ficou também, pode me chamar. O que o senhor me alertou foi desse capítulo 16, esse pedacinho aí, então eu voltei hoje um pouquinho para explicar. Mas o capítulo 17 nós vimos lá que o povo foi levado por conta da desobediência e coisa e tal. E agora o profeta vai falar sobre isso aqui no profeta Oséias. Então vamos lá. Ele profetizou em Israel do reino do norte. Então veja que ele profetizou onde? Um pessoal que tinha sido levado cativo. Ele não profetizou com o povo de Judá, ele profetizou com o povo de Israel. Por aproximadamente 40 anos. Ele iniciou seu ministério durante o final do reinado de Jeroboão II e a queda de Samaria. Então ele pegou ali as vésperas, né? Praticamente um pouquinho antes de levar o cativeiro assírio. Mas ele começa a alertar o povo, justamente que o povo iria para essa situação, ok? Oséias começou a profetizar no final de um período de grande prosperidade material. Isso eu mencionei lá no capítulo 14 de 2 Reis. O que acontece? Que eles vinham prosperando muito, né? O povo de Israel vinha prosperando. Só que qual era o grande problema? E às vezes a gente consegue entender. Isso não quer dizer que só porque eles estavam prosperando, estava agradando a Deus. Embora o Senhor estava mandando prosperidade para que o povo de Deus era um povo próspero, o que acontece? Eles estavam desagradando a Deus porque eles achavam que eles estavam prosperando por conta dos outros deuses, os Balaíns, os deuses Baal que eles adoravam lá, as tarotes e todos mais, os poste-ídolos, que a gente tanto fala. Que é poste-ídolo, o que é? Uma estátua lá que fizeram para Astarote, para Azera, né? Como que não tem nomes, algumas traduções. Então acontece, Baal e Azera, eles entregavam a outros deuses. E eles justificavam que aquilo que eles tinham, essa prosperidade, eles não davam como se fosse o Senhor que tivesse dado, dava a outros deuses, né? Os méritos por essa prosperidade era dado a outros deuses. Então o que acontece? O profeta começa a falar com esse povo aí. Porém, infelizmente, durante a maior parte da vida de Oséias, as pessoas estavam falidas espiritualmente. Então você vê, existia uma prosperidade financeira, o povo estava prosperando, Jeroboão II estava conquistando bastante terras, recuperando coisas que Israel tinha perdido, porém você vê que estava na pobreza espiritual. Por quê? Não conseguia ouvir a voz de Deus. E é importante a gente lembrar que a prosperidade, para a gente que conhece ao Senhor e caminha com o Senhor, eu preciso de uma prosperidade espiritual muito maior. Quando eu tenho essa prosperidade espiritual, as demais coisas são consequências. Agora, quando eu busco somente a prosperidade financeira, qual é o maior risco e que a maioria das vezes acontece? As pessoas passam a adorar Deus Mamon, que é o Deus o quê? Do dinheiro. E aí tira o Senhor, né? E entra o quê? Entra Mamon. A palavra de Deus diz o quê? Que a glória dele ele não divide com ninguém, então eu não posso dividir a glória. Então, a partir da hora que eu dou para outro Deus, que foi o que o povo fez aqui, gerou o quê? O descontentamento. E isso não agradou quem? Não agradou o Senhor. Então, o povo recusaram-se a reconhecer a Deus, que Deus lhe tinha proporcionado a riqueza que possuíam. Pelo contrário, eles atribuíam aos ídolos as suas prosperidades. Então, como eu disse para vocês, tudo que eles tinham aqui, eles estavam dando como que tivesse sido a outros deuses que estavam dando toda a prosperidade, quando, na realidade, era o povo de Deus. E se a gente voltar um pouquinho, lá no Egito, por exemplo, o povo hebreu era tão próspero que as madres das mulheres lá, lembra que eu comentei com vocês? As mulheres praticamente não paravam, né, de gerar.
Então elas eram tão prósperas que as mulheres egípcias não tinham a mesma fertilidade. Elas eram bem mais estéreis e quando tinham, né, com o passar de tempos, não tinham a mesma prosperidade que tinham as mulheres hebreias. Então foi por isso, inclusive, que Faraó teve a sugestão de matar os homens, os meninos, os primogênitos, porque senão daqui a pouco o que ia acontecer? O povo ia se rebelar, porque estavam maiores do que o povo do Egito, então por isso que eles começaram a matar, ia ser maior que os egípcios. Então esse é um dos motivos. Então a prosperidade, né, o Senhor sempre permitiu isso na vida do servo de Deus, do povo de Deus. A questão toda é que quando se desvia do Senhor, o que acontece? Começa a falar que a prosperidade vem para o outro lado. E era o que aconteceu aqui. A prosperidade quem estava dando era o Senhor, mas estavam justificando que era outro lugar. Outros deuses. Vamos lá ler do versículo 1 até o 5, capítulo 1. O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Vamos ler até o versículo 5. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então você vê aqui que ele pegou quantos reis? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele pegou 4 reis em Judá, ou seja, que muito provavelmente reinaram um pouco tempo, e em Israel ele pegou um rei, que ele fala que aqui é Jeroboão. Então você vê que ele pegou vários reis na mesma época, lembrando que ele estava no Reino do Norte, ok? Mas ele foi no mesmo tempo desses reis aqui. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Deoblaim, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então aqui você vê que ele fala de Jeú, porque Jeú foi lá, tirou a família de Acabe, mas depois se contaminou também da mesma forma. E aqui o Senhor fala o quê? Que ia fazer essa limpa. Então a gente vê aqui que o profeta está falando com o povo um pouquinho antes deles entrarem no cativeiro assírio. Quer dizer, falando para o povo qual era a condição. E o Senhor já fala para ele o quê? Olha, vai lá e casa-se com a prostituta. Ele fala aí, filha da prostituição, e vai com ela ter um filho, né? Como ele diz aqui, vamos lá de novo. Toma uma mulher de prostituições, ou seja, uma mulher prostituta, e tenha filhos da prostituição. Olha o tema que o Senhor, a forma como o Senhor conduz aqui com o povo. O Senhor ordena então a Oséias que se case com uma mulher infiel e tenha com ela filhos. O que o Senhor está mostrando para ele? A infidelidade. Oséias agora ia sentir na pele a mesma dor que o Senhor estava sentindo com relação ao povo. O povo estava se prostituindo espiritualmente. Olha lá, presta atenção, pessoal. Eles estavam se prostituindo o quê? Espiritualmente, estavam adorando outros deuses, e tudo que Deus fazia, eles justificavam que eram outros deuses. Então, eles tinham de tudo, o Senhor dava de tudo, mas preferiam buscar o quê? A prostituição espiritual. Então, só que o Senhor faz aqui o quê? Não vou dizer uma analogia, mas o Senhor usa um outro termo para que o profeta entendesse. O profeta entender o que o Senhor estava se referindo a ele. Então, quer dizer, um exemplo prático. Agora, fala sério, ser prático nessa situação aqui não é fácil, né? Convenhamos, né? O profeta foi usado por Deus dessa forma para revelar o pecado de Israel. Se ele sentisse na pele, com certeza ele conseguiria falar de uma outra forma, né? É igual um testemunho. Às vezes você conta o testemunho de outra pessoa, é diferente. Quando você conta o teu testemunho, a pessoa que está recebendo, ela olha com outros olhares. Por quê? Ela está de cara, está olhando a pessoa. A bispa sempre fala, ela conta o testemunho de quando ela estava naquela central de atendimento que eles ligam anônimo, né? Eu não lembro como é que é o nome, bispo, você lembra? SOS da vida. E quando ligava, ela não podia se identificar e coisa e tal. E o Senhor falou para ela o seguinte, quando ligou, ela conta esse testemunho e marcou também até para a gente que ouve, né? E ela fala o seguinte, que quando o Senhor falou para ela o seguinte, essa mãe tá pedindo oração, aí ela falou, o que eu oro? Ela no começo talvez, né, naquela
naquela situação, e o Senhor falou, ora porque você passou pela a situação que ela estava orando, ela tinha passado também por uma situação semelhante. E o Senhor falou, ora como se você estivesse orando pela tua vida, pelo teu filho, enfim, por aquela situação. Então, quando a gente passa por uma situação, se eu for orar por uma outra pessoa na mesma situação, eu vou rasgar o céu de uma forma diferenciada, porque eu sei a dor que aquela pessoa está sentindo. Consegue entender? Se você perguntar, por exemplo, para um pai ou uma mãe que sofreu com um filho, seja na dependência química, alcoólica, seja qual for, né? Se ele encontrar um outro pai na mesma situação, você pode ser que ele vai tratar aquele pai de uma outra forma diferente. E se ele tiver que orar, ele vai entrar com uma oração que ele sabe o que ele enfrentou com o filho e como o filho dele foi resgatado. Então o que ele vai fazer? Ele vai orar com o mesmo fervor, ele vai ensinar as mesmas coisas. Por quê? Porque já passou na pele. Aqui o profeta, quando fosse falar com o povo, entendeu o que o Senhor estava dizendo. O Senhor já tinha alertado o povo de diversas formas. Talvez aqui uma outra forma para ver se o povo compreendia. O profeta falando de algo que ele sentiu na pele, algo que o Senhor mandou ele fazer, né? Então o que acontece? Pois a infidelidade da esposa de Oséias refletia vividamente a infidelidade de Israel. Então, tudo aquilo que a mulher dele, sendo uma mulher da prostituição, representava para ele, era exatamente o que o povo representava para o Senhor. Então ele sentia na pele. Jezreel é o primeiro filho de Oséias. Foi legítimo porque está escrito que Gomer o concebeu. Então, ou seja, é legítimo. Deu um filho a Oséias. Os dois outros, no entanto, são identificados como filhos da prostituição e são retratos dos filhos ilegítimos de Israel. Então aqui o Senhor mostrando muito claramente, associando aqueles filhos que estavam nascendo da prostituição com o povo de Israel, quer dizer, um povo que nasceu, né, estava misturado com um povo que era ilegítimo, que não tinha, não era hebreu, mas que por conta de toda a contaminação, eles estavam todos iguais. Uma das coisas que o povo de Israel permitiu foi essa contaminação, de tal forma que os deuses, né, dos demais, eles infundiram e as culturas também. O que afastou eles de Deus? Porque pararam de entregar a primeira oferta, o holocausto ao Senhor, e passaram a entregar a outros deuses. Então o que acontece? Absorver a cultura de outros deuses, de outros povos, melhor dizendo, né? Então o que acontece? E isso que o Senhor está falando aqui exatamente com o profeta Oséias. O filho dele se chamou Jezreel, que significa desfavorecida, devido à destruição de toda a estrutura contrária a Deus que estava sendo erguida. No vale de nome Jezreel, Jeú aniquilou 70 filhos de Acabe, e agora Deus poria fim na dinastia de Israel. Então, como eu falei, Jeú foi lá, matou 70 da família de Acabe, acabou com a dinastia de Acabe, e também, inclusive, matou até rei de Judá e alguns familiares. Quer dizer, fez uma limpa, mas depois o que? O povo se contaminou. Quer dizer, o Senhor foi lá, cortou o mal pela raiz, tirando a casa de Acabe, né, que foi um grande mal para o povo de Israel, Acabe e Jezabel, né? E o que acontece? Acabou com tudo isso, aquilo que sobrado de Jezabel, acabou. Jeú exterminou a casa de Acabe. Acabe já tinha morrido, mas tinha Jezabel ainda, quer dizer, tirou tudo isso, mas ainda ficou a Atália, e o negócio ainda foi indo. A Atália também foi morta, mas você vê, mesmo assim o povo se contaminava. Então, quer dizer, não adiantava o Senhor tirar a maior contaminação de lá de dentro, o povo ia lá se contaminava novamente. A nossa vida é assim. Às vezes a gente vai até o Senhor, pede, clama ao Senhor, o Senhor vai tirar aquilo, né, do nosso meio. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e coloca novamente com as nossas próprias mãos. Aqui o Senhor já tinha livrado todo o domínio da casa de Acabe, tinha livrado o povo, mas o povo já estava tão acostumado, voltava ao mesmo pecado da idolatria. Tanto que o que eles falam, que os reis, a gente vê o Senhor mencionando, que dos mais fizeram coisas até mais ou menos, mas não tiraram dos altos aqueles que os postes ídolo e coisa e tal. Quer dizer, faziam uma pequena limpeza, mas não acabava, não cortava ela toda. Então sempre deixava alguma coisinha, o povo voltava a contaminação. Então precisava extirpar, precisava acabar com toda essa contaminação. Amém? Quebrar o arco do inimigo, como fala aqui, significava destruir o seu próprio poderio militar, então aquilo que eles tinham de armamento, e por isso o Senhor usa exatamente essa forma de falar. Vamos ler do versículo 6 até o 11 aí.
Diz assim: tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Você vê que aqui o Senhor está falando o quê? Que não vai mais perdoar. Tanto que o povo depois, não voltou. Não é que não voltou, mas o povo não teve mais Israel como eles tinham. Judá ainda ficou um reino de pé, mas o reino de Israel foi completamente, não vou dizer que foi dizimado, porque eles misturaram, levaram como escravo, matou um monte de gente, mas o reinado de Israel nessa época não se levantou mais. Pois os povos, depois do cativeiro babilônico, o povo, vai voltar para Jerusalém, vai edificar, mas o reino de Israel não foi colocado novamente em pé, foi colocado no reino, no caso Jerusalém, mas é o povo de Judá voltando, e logicamente alguns dos povos que eram de Israel devem ter voltado, ok? Porém na casa de Judá não me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. O Senhor não vai salvar o povo de nada. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Não concebia um, já estava outro na agulha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo. O Senhor, tudo era para que o povo entendesse, se Oséias não entendesse, logicamente que Oséias entendia, o que o Senhor estava falando, o que estava desagradando a Deus, fala sério, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem serei vosso Deus. Está buscando outro Deus, Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no julgar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão à terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então aqui, como eu acabei de falar para vocês um pouquinho antes, vai chegar o momento aqui, o profeta Oséias está falando lá na frente, porque o povo vai ser levado cativo. O povo de Judá, também lá para a Babilônia, e depois o Senhor eles vão ser um povo só novamente, mas até então eles estavam dois povos, e agora um deles tinha sido levado cativo, amém? O Senhor poupou a Judá, lembrando que o Senhor poupou a Judá aqui, que durante o reinado de Ezequias, 185.000 assírios foram exterminados pelos anjos do Senhor. Veja que isso está lá em 2 Reis, nós vamos ver no capítulo 19, mas aqui o profeta Oséias já estava antecipando, falando sobre aquilo que ia acontecer. Logicamente Oséias não deu o número exato, eu já estou falando para vocês quais são os números aí. O Senhor poupou a Judá, então ele não foi levado cativo, mas teve um acontecimento que nós vamos ver no capítulo 19, que é assim, durante o reinado de Ezequias, 185.000 assírios foram exterminados pelos anjos do Senhor, o que retardou cerca de 150 anos a queda de Jerusalém, aproximadamente. Então, por conta de ter permitido uma vitória do povo de Judá contra os assírios, não que eles venceram a força do braço deles, mas o Senhor mandou o anjo, nós vamos ver no capítulo 19, eles não foram levados cativos. Então você vê que fala que retardou, porque aqui estamos falando bem antes, o cativeiro assírio foi em 722 antes de Cristo, o babilônico foi em 605, 606, daria mais ou menos 120 anos. Só que lembre que Oséias ministrou um pouco antes, aí pegou 5 reis, 4 reis só em Judá. Amém? Então tá claro, pessoal? O fim do relacionamento entre Deus e Israel fica evidente na expressão não meu povo. Quando ele fala não meu povo, fica claro que ali está acabando o relacionamento. Vale lembrar que o Senhor deu várias oportunidades, Então, houve uma ausência de relacionamento deles com Deus. E isso é o que eu falo. Hoje nós estamos vivendo um momento, pessoal, se a gente for pegar o que está acontecendo aí fora, essa pandemia, essas coisas todas, o que acontece? O Senhor está alertando a gente, está avisando, está fazendo de tudo. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Aí quando acontece, aqui você fala assim, poxa, mas o Senhor virou as costas para mim? O povo de Israel poderia falar, o Senhor virou as costas para ele. Não, o Senhor deu várias oportunidades. Inclusive o profeta aqui, olha o que o Senhor fez com ele. Fez ele casar com uma prostituta para ele entender a dor que Deus estava sentindo. De ver um povo que tinha de tudo, mas procurava prostituição espiritual. Mesma coisa o profeta.
Casou com uma mulher onde ele poderia dar de todo conforto, porque era um profeta do Senhor, mas a mulher preferiu o quê? A prostituição. Então, quer dizer, ainda que tivesse tudo, procurava a prostituição. Consegue entender esse raciocínio? Era o que aconteceu com o povo. O profeta Osés, uma passagem, eu não vou dizer que é dura, mas assim, você imagina aqui, se colocar no lugar do profeta, vendo, será que ele conseguiu entender que o Senhor estava tendo de ver o povo nessa prostituição? Lógico que sentiu, né? Sendo obrigado a casar com uma prostituta, meu, fala sério. O Senhor não rejeitaria o seu povo para sempre. Claro, tanto que ele fala que depois vai juntar todo o povo. Deus cumpriria sua promessa a Abraão e faria os israelitas tão numerosos quanto a areia do mar. Então aqui, o que acontece? Não é porque o Senhor está castigando o povo aqui, está permitindo tudo isso, que Deus vai castigar o camarada para sempre. É aquela velha história, aquilo que você plantou, você vai colher. Plantou chuchu, vai colher chuchu, plantou tomate, vai colher tomate. Agora não dá para a gente plantar tomate e querer colher chuchu. Então o que acontece? Plantaram aqui, eu tinha um ditado, acho que meu pai falava, planta vento, vai colher tempestade, ventania, né? O povo antigo tinha essa mania de falar, mas planta um negócio desse aí, quer colher o quê? Então o que acontece? Não obedeciam ao Senhor, fizeram tudo o que fizeram para desagradar a Deus. Olha, as consequências foram exatamente essas. Então vinha aquilo, mas só que tinha uma promessa. Olha como é importante uma promessa. O Senhor está falando de uma promessa que ele tinha feito lá atrás com Abraão. Quantos anos se passaram? Só do último versículo de Gênesis para o primeiro dia são mais de 400 anos. Olha aqui mais quantos anos passaram, mais 400, mais 1000. Mais pelo menos 1000 anos aqui para frente. Consegue entender o quanto é importante? Então o Senhor está falando de uma promessa que fez lá atrás, por isso não ia exterminar todos eles. A magnífica promessa messiânica do Deus vivo fala do restabelecimento das relações entre Israel e Judá. As palavras proféticas denotam mais que apenas uma volta do cativeiro, ou seja, que eles vão realmente formar um povo só, uma só nação novamente. Agora, logicamente, se a gente for pegar o Novo Testamento, a gente vê aquela rixa dos samaritanos, né? O povo judeu, principalmente os ortodoxos lá, né? Não aceitava os samaritanos. Por quê? Fruto dessa mistura que vai acontecer aqui. Porque o cativeiro assírio, diferentemente da Babilônia que levou uma leva, depois levou outra leva, o cativeiro assírio não. Ele levou o povo, né? Só que acontece, dado um determinado tempo também, começou a correr muito do povo da Síria. O que o rei entendeu? Bom, é porque nós não estamos sabendo lidar com o Deus da terra deles. Olha como os camaradas são. E aí manda um profeta, né, para lá, um profeta de Israel voltar para lá para poder ensinar eles a lidar com o Deus da terra. E aí acontece, só que nessa mistura, eles começam a misturar todos os povos. A Síria, ela tinha uma forma completamente de cativeiro. Ela não era igual a Babilônia que leva todo mundo. Ela mistura os povos. Uma vez que eu misturei, eu não dou condição para ninguém se rebelar. Por quê? Aonde eles estiverem tem um povo diferente. Agora, se eu deixar uma concentração grande, eles vão se rebelar. E era isso que o rei não queria. Então ele mistura todo o povo. O rei da Síria misturou o povo. Então o povo começou a misturar. O que aconteceu? Começaram a ter relacionamento com mulheres estrangeiras. E aí começaram a ter filhos que não eram totalmente da linhagem que vinha de Abraão, que era hebreu, né, de sangue genuíno. E aí o que aconteceu? O povo judeu, né, por conta disso, não aceitava o samaritano. Porque ele entendia que o samaritano era fruto do quê? Dessa mistura de povos, que vinha lá desde quando dividiu as tribos de Jeroboão e Roboão. Ou seja, a família de Salomão e aquele que não é da família de Salomão, que é eframita. Jeroboão era eframita. Então o que aconteceu? Eles não entendem nada, eles não aceitam. Porque falavam que não eram judeus, eles não reconheciam como judeus. Você imagina quanto tempo se passou aqui. Então já tinha mistura da mistura da mistura. E é isso que eles não aceitavam. Amém? Então vamos lá, capítulo 2. A infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. É para constranger a gente, ver a nossa infidelidade muitas vezes e a fidelidade de Deus na contrapartida, né? Fala sério, vamos ler do versículo 1 até o 5 aí. Vamos lá. Chamai o vosso irmão, meu povo, e vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e não sou eu seu marido, para que ela afaste as suas prostituições, a sua presença e os seus adultérios entre os seus seios.
para que eu não deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, faça como a terra seca, e a mate a sede. Não compadeça de seus filhos, porque são filhos da prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela os concebeu, e houve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu óleo e as minhas bebidas. Então você vê que aqui, né, aquela história que eu acabei de falar, tinha-se de tudo, mas ia buscar que dessem outras coisas, né? Que eles tinham de tudo, mas queriam que desse lã, bebida e por aí vai. O Senhor aqui formalmente acusou Israel de infidelidade ao concerto com ele, de não se consertar com o Senhor. Vossa mãe aqui se refere ao quê? A nação pecaminosa nesse tempo, no tempo de Oséias, simbolizava por Gomer, que era a esposa dele. Então, quando o Senhor fala esse povo pecaminoso e coisa e tal, e fazendo associação a essa mulher, estava falando, no caso, o quê? A mulher de Oséias, Gomer, e o povo na consequência, ok? A declaração, ela não é minha mulher, pode ser um anúncio formal de divórcio ou uma confissão de que o relacionamento entre Deus e Israel havia perdido a vitalidade. Então aqui o Senhor já começa a falar, e aqui não tem mais relacionamento nenhum, né? Vocês são um pouco completamente assim, assado. E aí ele usa aqui o termo dessa mulher Gomer aí. Esse capítulo, inclusive, resume o restante da profecia que Gomer fizeram não só a Gomer, mas também ao povo de Israel a mesma situação. O Senhor avisou que humilharia publicamente sua esposa infiel, deixando-a despida, como ele acabou de falar aqui. Ezequiel também vai relatar isso aí lá no capítulo 16. A comparação desta com uma terra seca denota a perda da fertilidade, uma punição apropriada para uma nação que havia buscado fertilidade na adoração a outros deuses. Então fala que ela seria como uma terra seca, fazendo alusão do povo, né, que ficaria uma terra completamente seca, mas aqui falando da mulher, que não teria mais nada, né, uma terra imprópria. Apesar de a mãe, no caso terra, e os filhos, os habitantes, serem distintos na metáfora aqui de Oséias, ambos, na verdade, referem-se à nação pecaminosa. O Senhor alertou que renegaria os filhos por trazerem à memória a infidelidade da mãe. Conseguiram compreender? O Senhor está rejeitando os filhos porque os filhos lembrariam a mãe que era prostituta. Então o Senhor os rejeitou. A mesma coisa o Senhor está falando com o povo. Vou rejeitar porque vocês me lembram, né, todos os pecados dos pais de vocês. Porque o que acontece? O povo ia continuando pecando. Se você pegar o livro de Deuteronômio, por que o Moisés fala totalmente a lei novamente? Parece que ele dá alguns discursos lá, né, alguns pronunciamentos, e parece que ele está repetindo a lei, porque aquele povo que iria entrar na terra prometida já era uma nova geração que nasceu no deserto. E Moisés faz questão, né, o Senhor dá a direção para ele, de repetir tudo. Por quê? Para que o povo não caísse no mesmo pecado dos pais. Iam botar os pés na terra prometida. Não ia falar, não sabia de nada, meu pai não me falou, meu pai não me ensinou. Quer dizer, estava falando exatamente isso. E aqui o Senhor está rejeitando por quê? Porque estavam indo no mesmo pecado dos pais, dos anteriores. Era muito comum naquela época, né? O camarada ia ruim e o outro já ia na mesma sequência. Se você pegar os reis de Judá, né, de Israel, não tem nem o que falar, porque todos foram ruins. Mas se pegar de Judá, você vê que um outro rei, a maioria pegava 2, 3 reis, faziam os mesmos erros do pai e eles cometiam. Aí vinha um, glória a Deus, né? E tinha um tempo muito bom, mas logo nas sequências vinha um bom, depois o segundo bom, no terceiro já começava a ser ruim novamente, não agradava a Deus. Então era muito complicado. Vamos ler do versículo 6 ao 10 aí. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Então, sempre a alusão aqui, falando da mulher, se relacionando, como o Senhor está falando, do povo. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os acharem. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me iam então do que agora.
Então aqui está falando o seguinte: ela não vai achar os camaradas lá para se prostituir, para bancar ela, volta para o primeiro marido. É o que o Senhor está falando do povo. O povo vai lá, vai buscar outros deuses, não consegue o que eles querem, porque aí a prosperidade o Senhor tirou deles, que eles achavam que eram outros deuses que estavam dando. O que eles vão fazer? Vão querer voltar para o Senhor. Ela, pois, não soube o que eu e que lhe dei o trigo. Ou seja, ela não sabia quem era que estava dando trigo. A mesma coisa, a alusão, o Senhor está falando, que era ele que estava dando trigo, ou seja, que era ele que estava dando tudo aquilo que o povo tinha. E o vinho e o óleo, e se multipliquei a prata e o ouro, e eles usaram para Baal. Portanto, tornai-me-ei e reiterei o seu tempo, meu trigo, meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deram de cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém livrará da minha mão. Então aqui que o Senhor está falando, aquilo que eu venho falando desde que eu comecei a ministrar o Zé. O Senhor fazia na vida do povo, mas eles adoravam a Baal e agradeciam a Baal a prosperidade. E o Senhor está falando, ela está voltando para o marido, esquece que foi eu que dei o trigo, eu que fiz, quer dizer, o marido que dava tudo, mas ela foi buscar o quê? Lá fora. Quando não conseguiu, voltou para o marido. Amém? Então essa é a passagem do livro de Oséias. O livro de Oséias, pessoal, a gente tem que prestar muita atenção e entender a comparação que o Senhor está fazendo. Sempre eu vou fazer a comparação, no caso aqui falando dessa mulher de Oséias, essa prostituta, a qual o Senhor pediu para que ele casasse com essa mulher, para ele entender a dor, se relacionando com o povo, fazendo a comparação com o povo, ok? Oséias ia ministrar, o povo não ia ter dificuldade nenhuma, né? Como Israel se recusou a reconhecer o Senhor como sua fonte de prosperidade na agricultura, Deus tiraria suas bênçãos e não mais supriria a necessidade da nação. Aquela velha história, Deus faz, a pessoa está prosperando, mas dá honra, não dá glória para Deus. O Senhor falou, então tá bom, então eu vou tirar. Tira daqui, vamos ver o que você faz agora sem Deus. O que você faz sem a minha bênção? Era o que ia acontecer com o povo. E a gente tem esse péssimo hábito. Deus abençoa. A história dos 10 leprosos, um voltou para agradecer. Deus faz. Quantos voltam para agradecer? A maioria não está nem aí. O povo aqui nem glória a Deus não dava. Estava adorando a outros deuses e glorificando a outro Deus por tudo que eles estavam vivendo. Então o Senhor falou, tudo bem, não tem problema, não vou tirar a mão daí. E eu quero ver como é que vocês vão prosperar. Como é que vocês vão fazer? Então o que aconteceu? Era um tempo difícil. Oséias está convencido de que a falta de conhecimento de Deus era a principal razão para o comportamento reprovável do povo. Então o que Oséias fala sério? O profeta imaginava, o povo não conhece a Deus e por isso que estão esses atos todos. Não, o povo não queria ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente conhece, mas a gente não quer ouvir a voz de Deus, é diferente. Isso muitas vezes acontece conosco. A gente conhece o Senhor, sabe de tudo, mas nós não queremos o quê? Ouvir a voz de Deus. O Senhor ia expor agora eles publicamente a infidelidade de Israel por meio do julgamento, que é a maior exposição. E a gente sempre fala, olha, o Senhor trata com você no particular, o Senhor te adverte, o Senhor te avisa, fala, manda, você não está nem aí, não dá ouvidos. Agora vai ser publicamente. Qual era o julgamento publicamente aqui? Ser levado cativo, que é mais vergonha do que aquele povo de Israel ser levado cativo, ser exposto publicamente para todos os outros povos verem, não só os outros povos, mas também os próprios irmãos de Judá, que é pior que essa exposição. Então às vezes quando a gente fala, o Senhor está falando, olha, eu estou falando com você no particular, não queira o meu tratamento através da exposição para que você entenda e para que você me obedeça, as pessoas não conseguem entender, olha aqui, isso aqui é uma vergonha extrema. Só que imagina a gente vivendo no particular, né? O Senhor fala com você no particular, fala, eu vou te expor para você entender como é que é. Misericórdia, né? A afirmação diante dos olhos dos seus moradores indica que os ídolos de Baal seriam incapazes de ajudar Israel, provando assim o quão vão era adorá-los. Quer dizer, a exposição era tão grande que eles expôs eles na frente do Deus lá que eles estavam adorando, que era Baal. Vamos ver se eles podem te ajudar, se eles podem. Aí lembra do profeta Elias, que nós visitamos na sexta-feira, né? Ó, chama Baal aí, ó. Eu vou dar até meio-dia para vocês. É o profeta Elias, que ele vai lá enfrentar os postes-ídolos e os Baal. O que acontece? Os profetas de Baal, chama lá 400 de um, 450 do outro, sobe lá, tudo bem, faz o seguinte, prepara tudo aí,
e vocês têm até meio-dia. Clama aí o Deus de vocês, depois eu entro. Primeiro vocês. Vamos lá. Ficar preparado. Holocausto, grita, pula, vai. E ele só se divertiu. Quando deu meio-dia, ele falou assim: meu, vocês não querem falar mais alto? Vai que o Deus de vocês está dormindo, está ocupado, está cansado, está cochilando aí, né? Chama aí. Aí o cara vai lá se mutilando, se cortando e nada, sangrava e nada. Falei, então agora dá licença. Eu vou mostrar quem é Deus. Ele ainda fez maior, porque os camaradas tinham colocado o holocausto lá, e só não podia botar fogo. Só que ele, olha como que o profeta Elias era ousado. Ele não só fez a oferta dele da mesma forma, mandou cavar um buraco em volta e mandou colocar água. Aliás, colocar água no holocausto, quer dizer, como que ia queimar molhado? E a água ia escorrendo e caindo em volta, no buraco que tinha em volta do holocausto. Ele falou, vai 1, 2, 3 vezes. Num tempo onde não chovia, tempo de seca, de fome, e o camarada desperdiçando água, meu, fala sério. E aí o que acontece? Vem o fogo lá e não só consome o holocausto, mas também lambe toda a água que está em volta. E ali ele mostra quem é Deus. Então o que aconteceu com o povo? O povo ia ser envergonhado, porque ia fazer a mesma história lá dos profetas de Baal. Vão pular, vão fazer acontecer, mas cadê o Deus deles? Era essa exposição que Deus ia mostrar para eles, que eles estavam adorando em vão. O Senhor faria cessar da festa, ou seja, de todo momento de alegria. Momento de festa lá do tabernáculo, da primícia, né, onde eles entregavam as ofertas ao Senhor, comemoravam, bebiam vinho, coisa e tal, o Senhor ia fazer cessar tudo isso, quer dizer, ia acabar com a alegria de Israel, de uma vez por todas. Festa da lua nova, dos sábados, toda solenidade, o Senhor ia colocar por terra e acabar com tudo isso. O povo de Israel cria que os ídolos de Baal e proporcionavam prosperidade agrícola em troca de adoração. Quer dizer, como mais eles prosperavam, né, na agricultura, eles achavam que era porque Baal estava dando, porque era o deus da fertilidade, coisa e tal, que eles achavam, né? Contudo, o Senhor acabaria com as defesas da nação e a tornaria um bosque cerrado, habitado por animais selvagens, quer dizer, ia acabar com toda a plantação e ia colocar animais selvagens lá. Vai fazer o que? Vai plantar o que agora? O Senhor o castigariam pelos dias de Balaíns e por ter queimado os incensos e esquecido do Senhor, quer dizer, não era em vão. Vamos ler do 14 até o 23 aí para a gente fechar aí. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe farei ao coração, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor, por porta de esperança, e será ela obsequiosa como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e eu já não me chamarás meu marido, e já não me chamarás meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes de Balaam, farei deste arco, e a espada e a guerra, e farei meu povo repousar em segurança. Isso falando lá na frente o que ia acontecer. Desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e a esta terra, e a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho e ao óleo, e a estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Aqui ele fala da desfavorecida e do não meu povo, o nome que deu para os filhos lá de Amós com essa prostituta, tá? Aquela leitura é assim, porque ele usa esses dois nomes aí, o profeta, na hora de escrever. O termo foi aqui empregado porque o exílio vindouro de Israel se compara à peregrinação de Israel no deserto no tempo de Moisés, só para você entender aqui a analogia. Devido à infidelidade e à ingratidão, o Senhor chamou o seu povo ao deserto para ali, a sós, procurar relacionar-se com ele e manifestar o seu verdadeiro amor, revelando-se supridor daquele que precisava. Então aqui o Senhor levou o povo para o deserto, e ali tem um particular. Vai precisar levar esse povo para o deserto para ter um particular? Vai, vamos
o cativeiro aí, para que eles possam voltar a ouvir a voz de Deus, porque levado cativo, né? O vale de Acor que fala aqui significa vale da aflição, era um lembrete do pecado de Acã e a disciplina dada para a nação de Israel pelo pecado. Lembra que Acã lá foi lá, construiu, pegou coisas que não podia, lá com Josué, estão lembrados? Josué no capítulo 7, eles perderam a guerra em Ai, e aí o que acontece? Foi lá, consumiu todos eles lá. Por quê? Porque tinham pegado coisas contaminadas, não, coisas que não podia. A ordem do Senhor era para ir em Jericó e não podia se apropriar de nada. Algumas vezes o Senhor falou sobre algumas terras que eles poderiam ir. O Senhor dava a direção: isso aqui você pode pegar, isso aqui para a casa do Senhor. E outras dava a direção seguinte: de lá não pega nada. Jericó, não pode pegar nem os despojos. Algumas o Senhor permitiu os despojos. E, inclusive, o ouro e a prata, o Senhor falava que era para a casa do Senhor, porque lá na frente ia usar. Não só para a construção do tabernáculo e coisa e tal. Mas aqui, nesse caso, não. O que acontece? Acã pegou, escondeu e aí depois veio a punição. Então aqui o Senhor está falando sobre isso. Né? A Baal significa Senhor ou Mestre. E o povo havia se contaminado com a adoração a um deus cananeu chamado Baal. Com as atribuições a esses deuses envolviam propriedades. Deus se desassociava desse nome e prefere ser chamado de marido, nome que implica a afeição e o relacionamento familiar. Você vê que toda vez que o Senhor fala, por conta da adoração desse povo ao Deus Baal, o Senhor aqui não fala como, associando ele como Deus, não fala como marido, fazendo essa analogia para explicar para Oséias, para todo o povo, para que a gente pudesse entender. O Senhor enfatiza que o novo casamento entre ele e Israel seria perpétuo. Lembra que ele está falando marido? Meu casamento com o povo, então aqui ele está falando como marido, né? Deus marido, com aquela mulher, né? Ele seria, entre ele e Israel, seria perpétuo para sempre. Quanto ao termo benignidade, significa lealdade e compromisso. Israel responderia positivamente ao amor do Senhor e reconheceria que ele é o seu marido e benfeitor, conforme conheceras ao Senhor. Os céus dariam chuva à terra, portanto produziria seu fruto. Israel, chamado Jezreel, que significa Deus planta, pois o Senhor replantaria Israel na terra. Então você vê que aqui vai chegar um tempo onde o Senhor vai replantar o povo na terra. Aqui, logicamente, está falando o quê? Não só o povo de Judá, mas aí no caso o povo de Israel, mas depois quando eles voltam, eles já voltam na mistura com o povo de Judá. E aí um povo só novamente. Amém, pessoal? Glória a Deus. Nós conseguimos ir aí em 2 capítulos, não vou ler o versículo, o capítulo 3 é pequenininho, mas a gente vê na quarta-feira. Porque esse assunto, o livro de Oséias não é uma leitura fácil, tem que entender aqui, porque o Senhor sempre vai falar aqui como ele se colocando como marido e falando com a mulher, no caso o povo, na sua infidelidade. E aí ele usa o termo Oséias casando com a prostituta para que entendessem, né, a forma como o Senhor está se referindo aqui ao povo. Ok, pessoal? Então, quem tiver dúvida, no começo do livro de Oséias, capítulo 1, capítulo 2, me chama no particular, não pode ficar com dúvida, porque esse livro tem 14 capítulos, então a gente vai ver muita coisa, vamos entender aí. Eu acho que não é muito difícil a gente entender o seguinte: se eu conseguir entender que o Senhor está falando aqui, falando ele marido, se relacionando, mostrando que ele é Deus, e mostrando a prostituição, a mulher aqui, essa prostituta, fica mais fácil de entender o raciocínio, o que está escrito, melhor dizendo, ok? Glória a Deus, pessoal. Ficou claro? Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me chamar aí no particular sem problema algum. Na quarta-feira, então, a gente pega capítulo 3, 4, vou ver se a gente consegue 5, 6 aí. Talvez a gente dê capítulo 3, são pequenas linhas aí, só para não ficar muito puxado hoje, que eu já falei muito. Nem bebi água, amém? Bom, bora orar? Então, em nome de Jesus, feche seus olhos por um instante e vamos abençoar para que todos vão embora aí, né, que termina a transmissão aí, em nome de Jesus, possa viver essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, por esse momento na Tua presença, Senhor. Quero te louvar, te glorificar por tudo isso que nos foi ministrado, Pai, porque hoje nós avançamos em conhecimento, Pai, e eu quero te pedir a cada um que viu aí online, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, toca, cura, liberta, restaura e aviva o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento, que essa palavra, Pai, venha ser compartilhada nos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. E aonde chegar o som da minha voz, Pai, que
leve cura, libertação, restauração e avivamento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado aí pela companhia. Não esqueça que perdeu o material aí, que perdeu o curso aí os outros dias, aproveita qualquer dia. Dona Rosélia é a única fotinha que está aparecendo para mim. Estamos juntos amanhã, às 8 horas da noite. Glória a Deus.